Bom dia a todos, bom dia Igreja de Jesus, irmãos em Cristo. Espero que cada um possa estar em paz na graça de Deus. Meus queridos irmãos, eu gostaria de falar hoje convosco sobre um tema inesperado. Quando chegamos no Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 16 ao 21, nós lemos: Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Entrando num barco, começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava o vento forte e as ondas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: Sou eu, não tenham medo. Então se animaram a recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Meus queridos, se nós pararmos um pouquinho para observar os momentos difíceis pelos quais andamos e passamos, nós estamos vendo neste momento, ou neste período que você está me ouvindo agora, nós temos guerra na Ucrânia, ou seja, ali entre a Rússia, temos guerra em Israel com a Palestina, e as coisas estão se estendendo. E esses terrores, na verdade, são mais bem aprimorados pelas meios de informação, como se fosse algo que deveria preocupar a todos nós. É lógico que existe uma preocupação, que existe vidas sendo perdidas, vidas sendo feridas, pessoas, na verdade, sofrendo em todas as áreas, em todos os momentos. Porém, eu preciso te dizer, as turbulências, a confusão, o medo, o pânico, o terror, talvez fossem essas as sensações que os discípulos sentiram também ali no meio do mar. Não tenho saída, eu estou em desespero agora. O que eu vou fazer? Em Mateus 14, de 22 a 36, relata algo semelhante. É narrado uma das experiências mais surpreendentes dos discípulos de Jesus. O mestre estava em um lado do mar da Galileia, com os discípulos e uma grande multidão. Quando despedia as pessoas que buscavam ouvi-lo ou desejavam ser curadas, o mestre ordenou que os discípulos entrassem no barco e partissem para o outro lado do mar. A maior largura do mar da Galileia, de leste a oeste, o mar da Galileia mede cerca de 13 quilômetros. E a maior extensão entre norte e sul, ele mede 19 quilômetros. Então, possivelmente essa travessia levaria um bom tempo. Então notem bem, não é um lago tão pequeno, por isso é chamado de mar. Obedientes, os discípulos aprontaram o barco e partiram para outra margem do mar. Jesus despediu a multidão, subiu ao monte para orar. E chegada já a tarde, estava ali só. Mateus 14, 23, parte B. Então podemos concluir que os discípulos começaram a navegar antes do fim da tarde. O mar não estava fácil. O barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Os discípulos deviam ter tentado usar suas experiências na tentativa de manter o barco sob controle em meio às fortes ondas, mas o pânico parecia inevitável. Eu faço de tudo, mas eu não consigo vencer essas circunstâncias, esses momentos tão difíceis em que estamos vivendo agora, diziam os discípulos. É lógico, o pavor estava tomando conta deles. Talvez eles esperassem que
em algum momento Deus mandaria os anjos para o salvarem, ou que Jesus iria surgir em um jet ski da guarda costeira para resgatá-los. Talvez eles tivessem criado vários planos. É lógico, tem uma força de expressão que estou usando. Naquele momento, alimentando a esperança de que sairiam com vida daquela situação. A luta com o impetuoso vento e as fortes ondas durou algumas horas, pois Jesus despediu a multidão perto do final da tarde. Mas ele só apareceu aos discípulos na quarta vigília da noite, conforme Mateus 14, 25, que é o período entre 3 e 6 horas da manhã. Segundo o relato de João, os discípulos já haviam navegado cerca de 6 quilômetros, 25 ou 30 estádios, João 6,19. Então parece que ainda havia um longo caminho a percorrer. Tinha muita água para ser vencida. Naquele momento eles viram Jesus andando sobre as águas, mas não perceberam de imediato que era o Mestre. Eles acharam que era um fantasma e gritaram com medo, conforme Mateus 14, 26. Eles esperavam uma solução para aquele pânico em meio à tempestade e provavelmente pensaram em várias formas de sair dali, mas Jesus preparou o inesperado. Eles não esperavam que Jesus aparecesse andando sobre as águas, pois o medo e a perturbação daquela situação cegaram os seus olhos por um momento. Meus irmãos, nós também, nesses momentos de crises, dificuldades, momentos de pânico, quando demônios governam o país, quando espíritos malignos controlam as nações, nós entramos em pânico, vendo apenas obscuridade, dificuldade diante de nós. Somos semelhantes aos discípulos que enfrentaram aquela tempestade. Nós também não conseguimos perceber a presença de Deus quando estamos no meio de uma tempestade. Quando enfrentamos momentos de grande perturbação, criamos em nossas mentes soluções mirabolantes, como se estivéssemos produzindo um filme. Não conseguimos de maneira nenhuma enxergar a realidade e a presença de Deus. Parece que todas as coisas nos fogem. Parece que, enfim, a tempestade domina tudo. Quando enfrentamos momentos de grande perturbações, nós ficamos ali como que perdidos, como se estivéssemos produzindo esses filmes imaginários, mas não percebemos Deus falando suavemente. Não percebemos. Eu estou aqui. Deus está vendo você na tempestade e Ele já preparou o inesperado. Portanto, confie nele. Temos um problema muito sério. Quando todas essas lutas se envolvem, quando Deus cria mudanças, a perturbação, quando Deus cria mudança, a agitação, quando Deus age de um modo ou de outro, vidas se abalam, vidas se movem, vidas se removem, enfim, há uma coisa, parece que incomoda demais. Sabe por quê? Porque não entendemos a ação de Deus. Não entendemos os motivos como Deus trabalha. Sempre vemos o pior quando está fora da nossa visão. Portanto, a Bíblia nos recomenda e pede que nós confiemos no Senhor, que entreguemos a Ele todas as nossas dificuldades e dúvidas, para que Ele faça a sua obra permanentemente. Eu espero que você confie em Deus. Não se abale com mudanças, não se abale com modificações, não se abale com o mar agitado, não se abale com a suposta ausência de Cristo, porque Ele está do teu lado, Ele está te olhando e te vendo, e as ações e as mudanças pertencem a Ele.
quero que você tenha um bom dia e pense nisto.